Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, controlado pelos republicanos, emitiu ontem um documento de mais de 500 páginas com dados sigilosos sobre a censura que acontece no Brasil. O material vai de 2022 até 2023, com censuras que envolvem desde perfis anônimos a figuras ligadas à tentativa de golpe de Estado que houve em 2022, a elementos do 8 de janeiro e também a casos meio bizarros envolvendo o Monark e até aquela economista engraçada lá, Renata Barreto. Nós vamos tratar disso aqui nesses termos, tá? Porque por baixo da fantasia, por baixo da fumaça e por baixo da censura real, há discurso político sendo dito e há discurso político sendo não dito. E eu vou esclarecer tudo pra vocês, porque em nome da verdade, a gente pode até perder seguidor, mas a gente não perde a sanidade. Então roda a vinheta. Amigos, a gente tá falando de liberdade, a gente tá falando de Elon Musk, a gente tá falando de revista Valete. Sim, essa é a edição, sim, que mais vendeu na história, e assim, achei que não iria vender mais do que a anterior, que já havia sido o recorde. Mas, realmente, assim, casou, o tema bateu com o momento. Estamos falando aqui de todas as experiências humanas, conseguimos encaixar nessa revista a temática do duelo dele contra o Alexandre de Moraes. Então, pô, entra no Clube MBL, R$1 por dia, tem a opção de você assinar a Valete, pô, te aguardo lá, bora. Pois bem, isso que você tá vendo aí são os documentos, tá, que estão rolando, tá, basicamente saiu lá do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e aí a gente precisa primeiro, vamos dizer o que não está acontecendo, para que ninguém fique iludindo vocês, tá? E sim, a internet é cheia de ilusões e a gente fica ouvindo termos que às vezes são técnicos ou são muito bonitos, mas no fim do dia, se a gente não acabar não explicando, pode ser que as pessoas sejam levadas a erro. Vamos lá. Isso aqui não é uma decisão do governo americano, tá? Isso sequer é uma decisão, um documento que exprime a vontade do parlamento norte-americano. Isto é um comitê, isto é basicamente igual que a gente tem no Brasil, uma comissão, tá, que cuida de assuntos jurídicos, e ele é controlado pelos republicanos, que são oposição aos democratas nos Estados Unidos, que são próximos a Elon Musk, e eles fizeram muito bem nessa comissão, nesse comitê no caso, em trazer a público o que acontece. Eles exigiram do Twitter/X, vamos dizer, todas as informações sobre censura no Brasil. O X forneceu para o comitê e o comitê emitiu um documento. O documento, obviamente, tem um caráter crítico ao governo Biden, tá? Tá lá na capa que o governo Biden basicamente silenciou e não falou nada disso. Ou seja, há censura ocorrendo num país democrático, nas Américas aqui, parceiro dos Estados Unidos, e o governo Biden tá silenciando, tá? Então há uma crítica política envolvendo o Biden, porque o comitê é um comitê republicano e naturalmente os republicanos estão comprando essa briga que acontece no Brasil, não só porque o Bolsonaro é um aliado do Trump, mas eles estão comprando também porque eles querem demonstrar que, olha, veja, a censura está acontecendo no Brasil e ela pode chegar aqui. Existem casos de censura rolando no hemisfério norte, tá? O Canadá é um país que a censura, vamos dizer, já está correndo. E em todos os campos, a censura woke. Aqui no Brasil, o exemplo é um pouco diferente. A censura woke vai acontecer agora com a instituição dessa regulamentação das redes via judiciário, sim, mas o que aconteceu foi uma censura de outra natureza. E aí a gente vai entrar no detalhe. Tá todo mundo falando da censura do Alexandre de Moraes e que o Alexandre de Moraes está cruzando linhas. E essas pessoas, ao apontar esse problema, estão acertando. E é muito bom e é muito meritório não só a atuação do Elon Musk nesse caso, mesmo com todas as ressalvas que você possa fazer a ele, e com o próprio comitê dos republicanos, com todas as ressalvas que vocês possam fazer a eles. Porque eles estão trazendo luz para um problema que, independente de qualquer disputa que aconteceu entre 21 e 22, tá de pé até agora. Essa concentração de poderes, essa tentativa de controle sobre as redes sociais, tudo isso está acontecendo. Só que eles estão mostrando apenas um lado da história. E, convenientemente, eles só mostram um lado da história. Porque tudo que envolve política e disputa de poder é matizado. Nada é absoluto. Ora, o que eu quero dizer, se você acredita que o Bolsonaro é um herói absoluto da liberdade de expressão, você é algum tipo de idiota. Políticos são falhos e maldito o homem que acredita em outro homem. Quando você fica de quatro acreditando na versão de um lado, como se fosse anjos e demônios e a coisa fosse simples assim, isso é uma demonstração não só de submissão, mas uma demonstração de que a tua forma de pensar é uma forma simplória. Você não é um sujeito inteligente que entende a complexidade, que o mundo é complexo, que você é obrigado a lidar com esta complexidade no mundo. Tá? Isso é uma demonstração de QI baixo, inclusive. Ou de personalidade fraca. Você escolhe. Tá? Então, onde nós estamos nesse game? Eu fui ler
eu fui levantar as censuras que foram enviadas pelo X a esse comitê. E grande parte, na verdade, a maior parte do material que foi derrubado é um material que você de boa vontade falaria, ok, temos um problema aí, tá? É basicamente material, ora incentivando ida a quartel, por exemplo, grupos de Telegram que estavam lá, vamos pro quartel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E materiais, logo após o final das eleições, questionando o resultado das urnas com mentira pura e simples. Ora, se a gente for tratar da liberdade de expressão em absoluto, deixemos esse conteúdo no ar. Afinal de contas, todo mundo pode ser livre para enganar as outras pessoas sobre o resultado das eleições, para fazer com que as pessoas vão para frente dos quartéis e para que justifique que o Bolsonaro, à época, colocasse uma minuta golpista para convencer os generais com influenciadores que também foram censurados usando pressão popular para que os generais assinassem essa minuta e o Bolsonaro desse um golpe de Estado. Vamos dizer, é um uso malicioso da liberdade de expressão. É um uso malicioso da liberdade de expressão para manipular pessoas e aí essas pessoas manipuladas se colocarem nessa posição de risco para justificar um golpe de Estado. Agora, a liberdade de expressão em absoluto, ela permite coisas bizarras também. Se a gente for falar que a liberdade de expressão é absoluta, a gente pode falar, por exemplo, de vídeos, não precisa nem ser com atores reais, tá? Vídeos de pedofilia liberado para todo mundo. Pornô para criança, por exemplo, que tal? A gente fala aqui, vocês vão concordar que ninguém concorda, por exemplo, em colocar pra criança esse negócio de gênero neutro, ou ficar falando pra um garoto na formação dele de 7, 8 anos, olha, você é uma menina ou um menino. Todo mundo concorda que esse uso malicioso da liberdade de expressão pode gerar consequências ruins. Conservadores vão concordar comigo. O ponto é o seguinte, houve um uso malicioso, tendo em vista um golpe de Estado, tá? Com o objetivo de um golpe de Estado das redes sociais, e o então Xandão, o então presidente do TSE, decidiu à época tocar um comitê orwelliano para ir tirando esses conteúdos do ar, tentando evitar ali o contexto de golpe. E eles comemoraram muito que eles conseguiram evitar a tentativa golpista do Bolsonaro, e verdade precisa ser dita, houve a tentativa, não adianta negar, as provas estão todas aí. E aí depois eles gostaram da brincadeira, porque todo mundo que concentra poder gosta da brincadeira, e resolveram, desde o final de 22 até agora, manter essa concentração de poder, regulando redes, fazendo parceria com a agência de checagem, tornando o Brasil um lugar em que a liberdade de expressão não existe. Por isso que eu falo que esse assunto não tem anjinho nem demoninho. Na verdade, se olhar direitinho, você tem mais demoninhos do que anjinhos jogando aí. Ninguém tá olhando nem por democracia, nem por liberdade. Tá todo mundo cuidando do próprio interesse. Os republicanos, você acha que um republicano anti-imigração, que pensa e vê os imigrantes latinos chegando lá, brasileiros inclusos, como baratas, como invasores, eles chamam disso, estão muito preocupados com a situação humanitária ou com o status da democracia brasileira? Não. Eles acham a gente um caso anedótico importante para usar nas eleições americanas. São um aliado circunstancial da direita brasileira nesse sentido. E estão fazendo o que for necessário, depois abandona. Depois, se precisar no governo Trump votar uma taxação de produtos brasileiros, porque está atrapalhando a política protecionista deles, eles vão votar. Não tratem todas essas figuras como heróis imaculados. Elon Musk, mesma coisa, é um gênio, é o empresário mais interessante, é o homem, talvez a personalidade mais interessante do mundo hoje, tá defendendo a liberdade de expressão? Sim. A plataforma dele tá funcionando bem para isso? Sim. Mas tem seus interesses particulares e seus desinteresses particulares também. Bolsonarismo. Foi vítima de censura? Sim. Mas tentou um golpe de Estado? Sim. E aí ficam andando pelo mundo só falando que são vítima. Mas por que não falam que tentaram um golpe de Estado? Lembrem-se bem, não existe golpe de Estado que redunde em democracia. E depois do golpe de Estado ninguém vai tratar de liberdade de expressão. Você precisa oprimir, derrotar e calar os dissidentes, seus adversários. Que é o que o Bolsonaro teria que fazer tão logo ele desse um golpe de Estado. Esses mesmos caras estão aqui, liberdade de expressão, da expressão. Quem cai nessa lorota volto a falar, ou burro ou pilantra. Tá lá os documentos. Você acha que os fãs inventaram isso aí vão ler? Não, não vão ler. Ou vão falar sobre isso? Não vão falar. Mas a realidade é essa. Tá explícito ali naqueles documentos o golpismo. E aí eu deixo a pergunta pra vocês. Você acha que o Musk vai chegar lá e falar, pera, deixa eu entender isso aqui. A galera convocando o pessoal pra ir pra frente de um quartel pra ir dar um golpe de Estado. Minha visão sobre tentativa de golpe de Estado, toda tentativa de golpe de Estado, seja de esquerda ou de direita, tem que ser reprimida. Toda tentativa, vou repetir, toda tentativa de golpe de Estado tem que ser reprimida. Imagina se o MST estivesse organizando, usando as redes sociais, comitês na frente de quartéis e estivesse mobilizando militares ao lado deles para dar um golpe de Estado. Quem que você seria favorável? Não deixa a liberdade do MST organizar isso?
O camarada Lula vai dar o golpe, dê a ordem, camarada Lula. Feche os generais melancias pra isso. Você ia querer evitar o golpe e você comemoraria que o golpe foi evitado. A questão toda que nós temos aqui é um jogo de fingição e os reais elementos, os reais fatos não estão sendo colocados. Eu tô trazendo os fatos pra vocês. A maior parte do conteúdo é conteúdo realmente golpista que foi derrubado. Há absurdos no meio? Muitos. O Monark, por mais que só falasse merda, e ele é uma máquina de falar merda, o Monark não tinha que ser censurado. Ele não participava dessa intentona golpista. Derrubaram um conteúdo daquela Renata Barreto lá, que ela fala que o Lula é socialista e comunista, com base, acho que num pedido do PT, que tá ali a petição e tal. Tosquíssimo. Ora, o PT é um partido de matriz socialista. Como é que censura um negócio desse? Isso é censura. Censura clara. Isso é o pessoal se passando. Isso é esse pessoal desse comitê montado pelo Alexandre de Moraes, já exercendo de maneira extensiva seus superpoderes, usando o argumento do golpe como um argumento pra, né, ser uma super força. E esse o problema. Eis o problema aí. Eu acho, minha visão, que havendo uma tentativa de golpe de Estado como estava rolando ali, todos os meios deveriam ser empreendidos para barrá-la. Ponto. E todos os envolvidos têm que ser presos. Aqui, por exemplo, nós temos esse perfil Flávio Bel. Eu conheço esse sujeito, foi do Vem Pra Rua. Louco, esse sujeito é louco. É um daqueles ricos loucos que ficam brincando de política. Ele bota fake news. As máquinas X-Data Oracle são escaláveis e não caem por excesso de demanda. Essa garantia está expressa nas cláusulas de garantia do serviço do contrato. O presidente blá 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 blá. Guerreiros do Brasil, pelo amor de São Tomás. Nas minhas mensagens aqui, as entrelinhas valem blá blá blá. Coronel de brigada é um tipo tão diferenciado que todos já sabem quem será promovido. Fica louquinho, botando paranoia na cabeça das galeras. Então assim, você vai lendo esses tweets, cara, boa parte das postagens são postagens de gente ou maluca ou de gente mal intencionada, tá? Tinha que derrubar a galera do golpe? Tinha que derrubar a galera do golpe. E ponto. Só que isso deveria ser feito com um processo, com direito de defesa, um processo aberto. A sociedade civil deveria participar disso e durante o pleito, isso precisa ser dito, os envolvidos precisavam ser presos. Porque a questão é, o que interessa? Prender os envolvidos, como deveria acontecer, e não as tiazinha véia do dia 8, mas os caras que tentaram organizar isso. De verdade. Os arquitetos do golpe. Ou ficar mantendo uma censura que vira um instrumento de poder, que é o que o TSE tá fazendo. O TSE escolheu a opção 2. A opção 2, que é ficar permanentemente defendendo a democracia, é a maneira deles de tornar a democracia, vamos dizer assim, um boneco que eles brincam. De maneira pouco democrática, claro. O saldo dessa história é muito positivo. Muito positivo. Mas o alerta fica aí. Tem um golpe também rodando na praça. Dessa vez não do Estado. É um golpe que vai fazer você crer que existem anjinhos e demônios. E talvez no dia das eleições você vote no anjinho. Enquanto isso, tá não só aumentando o poder do demônio, como elegendo um pilantra que vai apenas te enganar. O documento completo tá no Telegram do MBL, tá aqui o link. E eu aguardo vocês lá lendo. Leiam. Ler faz toda a diferença. Seja autônomo, pense de maneira independente. Esse foi meu recado. Beijo e abraço pra todos vocês. Pô, acho